Senhor presidente, senhores deputados, eu só quero aqui lembrar, professor Lemos, quando afirma, deputado Maurício, que ao não construir escolas, ao fechar escolas, ao não reformar escolas, em situações como aquela que nós vimos na última chuva em São José dos Pinhais, alguns dos senhores devem ter visto, está circulando pela internet um vídeo feito por alunos de uma escola da Roseira, onde o teto da escola começa a chover muito e o teto da escola cai sobre os alunos. Esse é o exemplo talvez mais acabado da educação no Paraná. Enquanto o teto de uma escola fica caindo sobre os alunos por conta da chuva, outras escolas estão sendo fechadas porque o governador vê desta forma uma condição talvez melhor de recuperar as finanças do Estado. Eu falava com o líder do governo, o deputado Romanelli, que nos cria aqui nessa casa, nos causa espanto e nos cria uma situação de muito constrangimento quando nós vemos a burocracia tomar conta da política. Independente do governo federal, do governo do Estado, do governo municipal, nós entendemos que a política é feita para que possa haver a mediação. Como foi dito aqui, se há necessidade, porque você tem 10 alunos numa escola, porque você tem 20 salas de aula fechadas, porque você não consegue ter uma clientela naquele bairro, naquela região, por questões demográficas, ou mesmo porque os alunos possíveis, a clientela possível já não utiliza mais o ensino médio naquela cidade, ou, como disse aqui o deputado, na zona rural, que nós tenhamos um debate sobre isso. O que não é possível é nós vermos uma decisão unilateral do governo que diz que fecha escolas que estão em prédios alugados. E aí, como eu falei aqui, fecha uma escola como Nossa Senhora de Fátima, que tem mais de 50 anos. É uma escola que veio junto com o bairro Tarumã, junto com a igreja Nossa Senhora de Fátima. É verdade que está numa área que pertence à igreja, mas é verdade também que a clientela desta escola, que é considerada uma escola de excelência, não vem do bairro Tarumã, vem de Pinhais, vem de regiões próximas, mas não é possível nós transferirmos seus 700 alunos, 600, 700 alunos, aleatoriamente, transferir 40, 50 funcionários e professores, distribuí-los na região como se fosse gado. Parece que é assim, deputado Anibelinho, que o governo vê os estudantes e os profissionais de educação, como se fosse gado. Pega um tanto aqui, joga para lá, pega outro tanto ali, joga para cá, e assim vai tocando a vida. Só falta colocar um berrante para chamar os alunos para a aula. Talvez não devamos dar a ideia, deputado Nereu, porque os burocratas podem achar que isso economizaria energia elétrica, e ao invés de usar a campainha, passe a usar o berrante para chamar aquilo que, na concepção do governo, é só remanejar. E aí eu não entendo, quando falo em remanejar, por que você fechar uma escola como Dom Pedro II? Uma escola centenária. Por que fechar o Barão do Rio Branco e colocar lá turmas do EJA, porque precisa, porque estão em prédio alugado? É óbvio, o Estado está quebrado. Não por culpa dos alunos, mas por culpa da irresponsabilidade do governador. Tiradentes, que, como foi dito, está aqui ao lado. É possível remanejar esses alunos para o colégio estadual? É possível, mas que se discuta isso, até para eles saberem para onde vão, assim como os professores e funcionários. O Guto Herbe, que fala-se em colocar, o Guto Herbe Miller, o EJA, ou CEBEJA, e os alunos, veja o absurdo, os alunos dessa escola iriam para o Vitor Ferreira do Amaral, que não teria mais determinadas turmas e passaria a ter apenas cursos técnicos que não estão para o ano que vem com vagas abertas. Recebi a diretora aqui, inclusive falei com ela. O Pio Lanteri, quem conhece o Pio Lanteri em Curitiba sabe que é uma escola tradicionalíssima. Xavier da Silva, e assim tantas outras escolas que parece que o governador, como eu falei, esteve na China, esteve na Rússia, esteve 5 dias em Paris e não aprendeu nada. Não aprendeu nada.
O governador que sempre estudou nos melhores colégios privados, faz uma diáspora dos alunos das escolas públicas. É verdade que o governador tem, sim, um desejo muito grande de vingança com relação à educação, depois do que aconteceu no dia 29 de abril. Mas ele não pode fazer isso nos alunos que são penalizados. É verdade também que o Estado tem uma situação econômica difícil. Tão difícil que o Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, deputado Nereu, Vossa Excelência, sei que também irá amanhã abordar esse assunto. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, através de uma nota colocada pelo Gabinete da Procuradoria-Geral, recomenda a rejeição das contas do governador Carlos Alberto, por uma série de incoerências e inconsequências. Entre elas, isso é público. O relator, inclusive, é o conselheiro Durval Amaral. É tão absurda a conta que o governo apresenta, que ela aponta, por exemplo, e aí é o Ministério Público de Contas que aponta, a existência de empresas sem sequer registrar junto ao TC, empresas controladas pela Copel. Não diz aqui, mas são as eólicas. São as eólicas. O mapa da mina que está lá, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, que tem que ser investigado, inclusive, por essa casa. As eólicas, que hoje são mais de 1 bilhão e 200 milhões de investimentos da Copel, não estão registradas no Tribunal de Contas. Como que isso pode? Eu imagino a Petrobras, que hoje está sendo investigada há 2 anos, abrir dezenas ou centenas de empresas sem registrá-las. Será que pode? Será que o governo pode fazer excesso de contratações excepcionais, ou seja, contrata mais terceirizados do que funcionários efetivos? A ausência de repasse aos fundos especiais, deixando o Tesouro verbas que não lhes são próprias, coisas que nós usamos tribuna para denunciar. O governo não faz na não contabilização de valores correspondentes à Previdência Estadual, repasse para pagamento precatório. Previdência Estadual que foi dito dessa tribuna pelo secretário, que realmente não recolhia. Não recolhe a Previdência. E acho que é normal não recolher dos aposentados e pensionistas, porque vai discutir em juízo. A gestão patrimonial com a baixa efetividade de arrecadação e recuperação de créditos inscritos à dívida ativa, que somam hoje 17 bilhões de reais. Um governo que, na sua meta fiscal original, previa, em 2014, 2 bilhões e 300 milhões de superávit e teve um resultado efetivo de 177 milhões de déficit. Um governo que, no mesmo período, a meta de dívida consolidada é de 986 milhões, mas o endividamento chegou a 3 bilhões. Por isso, senhores deputados, infelizmente, professor Lemos, aquilo que o senhor falou, que o governo, apesar do governador ter estado viajando esses dias todos, o governo fecha a escola, mas não abrirá presídios. Não abrirá. Na audiência pública em Londrina ficou claro que não há recursos suficientes para se recuperar e se fazer com que aqueles presídios que têm, inclusive, recursos federais possam ser abertos. Porque é um governo que mente, 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 o tempo todo. Quando dizia que não fecharia escolas, e hoje admite que são 30, 40, 25, 75, parece que o governo testa a paciência da população. O senhor Carlos Alberto testa a paciência da população. Se ela reclama, professor Tercílio, como está fazendo em Londrina, recua, como recuou em Maringá, como recuou aqui com Dom Orione. Se ela não pressiona, vai em frente. Independente dessa casa, afinal, a Assembleia só está lá porque é um prédio com alguns deputados. Mas não dá a menor satisfação, e eu não falo em satisfação dá a nós que somos da oposição ou ao Bloco Independente. Entendo que o governo não é republicano o suficiente para fazer isso. O governador Carlos Alberto jamais faria isso. Entendo, tem dificuldades em fazer isso. Agora, nem para sua base aliada. Para concluir, deputado Tadeu. Nem para sua base aliada, deputado Hussenbach, contar a verdade. Nem para sua base aliada
dizer, olha, vamos fechar escolas na zona rural, queremos a opinião de vocês. Vamos fechar escolas em Maringá, em Londrina, em Umuarama, em Toledo, em Cascavel, queremos saber o que vocês pensam, para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que a oposição não vá na tribuna e não bata em vocês, e vocês não tenham como se defender, para que o líder do governo não fique numa situação, muitas vezes, constrangedora. E eu não estou fazendo aqui a defesa do líder do governo, porque ele sabe se defender muito bem, sozinho, e sabe disso, mas eu acho que é uma questão de lealdade, não conosco, que deveria ser com todos os deputados, mas com a sua base, até para que nós pudéssemos conversar com a basilhada e sabemos realmente se essas informações são verdadeiras ou não. Então, me parece que o governador Carlos Alberto voltou da sua viagem internacional com uma tarefa. Para concluir, deputado Tadeu. Esquecer um pouco as belezas que viu em Paris e olhar um pouco para as tragédias que está construindo no Paraná. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.